No coração da Baía de Guanabara, ergue-se Niterói, uma cidade rica em história e beleza natural. Esta é a história de Araribóia, o cacique Temiminó, que, em meio à colonização europeia, desafiou o destino e fundou a cidade de Niterói. Araribóia, cujo nome significa cobra feroz, era um líder nato. Sua aldeia, situada na região onde hoje se encontra o Rio de Janeiro, era constantemente ameaçada. Os franceses, ávidos por terras e riquezas, representavam um perigo constante. Em meio a esse cenário, Araribóia tomou uma decisão que mudaria a história: aliar-se aos portugueses. A união, motivada pelo interesse mútuo de conter a invasão francesa, marcaria o início de uma nova era na Baía de Guanabara. A fundação de Niterói não foi apenas um ato de submissão à coroa portuguesa, mas sim um movimento estratégico de resistência e preservação. Niterói, a cidade que ele ajudaria a fundar, seria um símbolo dessa resistência, um farol da cultura indígena em meio à maré da colonização. O século XVI assistiu a uma corrida desenfreada pela conquista e colonização do Novo Mundo. Portugueses e franceses, impulsionados por ambições de poder e riqueza, cruzaram o Atlântico em busca de terras, ouro e almas para converter. O Brasil, descoberto pelos portugueses em 1500, tornou-se palco de disputas acirradas entre as duas potências europeias. Os franceses, em menor número, buscavam estabelecer colônias e desafiar a hegemonia portuguesa na região. Em 1555, os franceses, liderados por Nicolas Durand de Villegagnon, invadiram a Baía de Guanabara, fundando a França Antártica. A presença francesa na Baía representava uma ameaça estratégica e religiosa para Portugal. A coroa portuguesa, decidida a expulsar os invasores, organizou uma expedição militar liderada por Estácio de Sá, dando início a um conflito sangrento que duraria uma década. Em meio a essa batalha, os indígenas, como Araribóia e seu povo, viram-se obrigados a navegar por entre as facções rivais, buscando proteger seus interesses e garantir sua sobrevivência. A chegada dos franceses à Baía de Guanabara não passou despercebida pelos indígenas. Os Tupinambá, grupo a que pertencia Araribóia, viam na presença francesa uma ameaça à sua soberania e modo de vida. Araribóia, líder experiente e estrategista habilidoso, reconheceu o perigo que os franceses representavam. Ele sabia que a presença francesa na Baía significaria a destruição de seu povo e de sua cultura. A oportunidade de enfrentar os franceses surgiu com a chegada dos portugueses. Araribóia, em um ato de astúcia política, propôs uma aliança aos portugueses, lutar ao lado deles na expulsão dos franceses em troca da garantia de terras e do respeito à sua cultura. Em 1560, irrompeu a Confederação dos Tamoios, uma revolta indígena de grandes proporções contra os franceses. Araribóia, à frente de seus guerreiros, lutou bravamente ao lado dos portugueses. A vitória final, conquistada após anos de combates sangrentos, selaria o destino da França Antártica e marcaria o início da supremacia portuguesa na região. Após a expulsão dos franceses, Araribóia e seu povo receberam dos portugueses uma vasta extensão de terra na entrada da Baía de Guanabara. Era o ano de 1573. Ali, Araribóia fundou uma nova aldeia, batizada de Niterói, que na língua tupi significa água que se esconde e aparece. A aldeia floresceu rapidamente, tornando-se um importante centro político e cultural para os indígenas da região. A fundação de Niterói representou um novo capítulo na história da Baía de Guanabara. Era o símbolo da aliança entre portugueses e indígenas, um marco da resistência indígena e da busca pela preservação cultural. O reconhecimento oficial de Niterói como vila, em 1575,
pelo governador português Antônio Salema, consolidou sua importância na região. A cidade, erguida sobre os alicerces da cultura indígena, testemunhava a riqueza e a complexidade da história brasileira, um mosaico formado por diferentes povos e culturas. A aliança entre Araribóia e os portugueses, embora estratégica, não foi isenta de tensões e conflitos. Araribóia, líder perspicaz, logo percebeu que a convivência com os colonizadores não seria fácil. A cultura portuguesa, com seus valores e costumes, muitas vezes se chocava com a cultura indígena. Araribóia, fiel aos seus princípios e à sua gente, não se curvou às pressões dos portugueses. Ele defendia com unhas e dentes a cultura e os costumes de seu povo. A imposição da religião católica, a exploração do trabalho indígena e a cobiça dos colonizadores pelas terras indígenas eram temas que frequentemente colocavam Araribóia em conflito com as autoridades portuguesas. Araribóia, mesmo aliado aos portugueses, nunca se furtou a defender os interesses de seu povo. Araribóia faleceu em 1587, deixando um legado de coragem, liderança e resistência. Sua história, entrelaçada com a fundação de Niterói, é um marco na história do Brasil. Araribóia, o cacique que ousou desafiar o destino, nos ensina que a diplomacia e a luta pela preservação cultural podem ser armas eficazes contra a opressão. A cidade de Niterói, erguida sobre os alicerces da cultura indígena, é um símbolo da resistência e da capacidade de adaptação dos povos originários. Niterói é a única cidade brasileira fundada por um indígena. Suas ruas, praças e monumentos contam a história de Araribóia e de seu povo. O legado de Araribóia transcende os limites geográficos e temporais. Sua história nos inspira a lutar por um Brasil mais justo, democrático e plural, onde a diversidade cultural seja valorizada e respeitada. A história de Araribóia, o cacique que desafiou o destino e fundou Niterói, é uma inspiração para todos os brasileiros. Sua coragem, sua visão de futuro e sua luta pela preservação da cultura indígena ecoam através dos séculos, lembrando-nos da importância da resistência, da diplomacia e do respeito à diversidade. Em um mundo cada vez mais globalizado, a história de Araribóia nos convida a construir pontes entre culturas, a valorizar o diálogo e a lutar por um futuro mais justo e igualitário. A herança indígena no Brasil vai muito além da cultura material, dos artesanatos, da culinária e das festas folclóricas. É uma herança viva, que se manifesta na força e na resiliência do povo brasileiro. Celebrar a herança indígena é reconhecer a dívida histórica que o Brasil tem com os povos originários e comprometer-se com a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos. A história de Araribóia nos ensina que a resistência pode se manifestar de diversas formas. Que a história de Araribóia inspire as futuras gerações a construir um Brasil mais justo, mais igualitário e mais consciente de sua história.